Então, mais uma vez, estamos aqui para falar de negritude, luta contra o racismo, de política. É assunto que, em geral, as pessoas não gostam de discutir, quando a política é a questão mais séria e mais importante. Não é discutir política para brigar, não é discutir filiações partidárias, ou adesão a tal candidato ou tal outro. Não, a política, no sentido robusto da palavra, né, tem a ver com todas as facetas de atividades humanas. Não tem nada que você puder imaginar. Tem uma área aqui que não tem nada a ver com política. Impossível. O ar que a gente respira todos os dias tem a ver com a política ambiental em nosso país, tem a ver com a preservação das árvores, a qualidade do nosso ambiente, não é? Se as nossas montanhas estão sendo preservadas, vai significar um clima que tem impactos em nossa saúde, em nossa vida, ou se as montanhas são destruídas. Vivemos num estado importantíssimo neste aspecto, que é Minas Gerais. Nas montanhas, a destruição das montanhas causa um impacto imediato no clima e, portanto, na qualidade da nossa respiração, da nossa saúde. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai no supermercado e acha os preços caros, isso tem a ver com a política de abastecimento. Tem a ver com as prioridades na área da agricultura. Se os governos investem mais no agronegócio para a exportação de laranja, de soja, de algodão, né? Ou de aves, de produtos de origem animal, vai significar um determinado tipo de política que vai beneficiar o agronegócio, vai beneficiar os setores que exportam, vai beneficiar determinada categoria eu nem chamo do povo deste país, eu chamo de empresários, né? O segmento empresarial ligado ao agronegócio. Se o governo investe em agricultura familiar, tem até um segmento inovador no nosso país, que é a agricultura urbana. Ou seja, em nossas casas, mesmo quem mora em apartamento, a gente pode ter uma hortinha. Claro que pode ter uma hortinha. Plantar salsa, cebolinha, alface, rúcula num apartamento. É possível, viu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos os aspectos da vida humana tem a ver com a política. Não tem jeito da gente escapulir da política. Acontece que essa política que é feita aí é por quem? Por brancos, por homens e por ricos. Este é o perfil do Congresso Nacional. Quando as pessoas falam mal da política, elas têm toda a razão. Porque esta política feita por homens, por brancos e por ricos nunca vai atender ao clamor, às necessidades, aos anseios do nosso povo. Agora aqui nós vamos falar de outra política. A política que tem a ver com o bem comum. A política que tem a ver com os direitos sociais, a igualdade, a fraternidade. Se não há fraternidade em nosso país, isso aí tem a ver só com a religião? Não, tem a ver com a política também. A gente vai tratar destes assuntos aqui, porque, veja só, estamos a poucos meses das eleições, que é um momento importantíssimo no nosso país. Eleições presidenciais, eleições para a composição de parte do Senado Federal, eleições para a composição dos deputados federais, para o governo estadual e a Assembleia Legislativa do nosso estado.
Ou seja, trata-se de um momento extremamente importante. Não é uma eleição qualquer. É uma eleição que pode significar e muito o futuro do nosso país, o nosso futuro. Então, é muito preocupante a gente ver que as pesquisas vêm apontando uma tendência de vitória, sabe de quem? Não é do candidato tal, ou do outro candidato, ou da outra candidata, não. As pesquisas estão mostrando que serão vitoriosos os votos, a soma dos votos nulo, das abstenções e dos votos em branco. Veja só, gente, quando a gente anula o nosso voto, quando a gente se abstém, não vou lá não, eu prefiro pagar uma multinha do que deslocar da minha casa para ir votar, para pegar uma fila, para votar em candidato que não presta. Em geral, é muito comum este sentimento e é extremamente compreensível, porque tem sido assim na grande maioria das vezes. Senão eu não estaria começando essa fala dizendo que o Congresso Nacional é constituído predominantemente de homens, de brancos e de ricos, que não vão fazer políticas em benefício das mulheres, né? Tem candidato até que fala que uma colega, uma companheira dele nem merece ser estuprada. Ou seja, imagina se esse candidato, ou se candidatos, ou se políticos desta péssima qualidade vão defender os direitos das mulheres, vão defender a população negra, nem pensar, população quilombola, se estão querendo é tomar mais e mais os territórios quilombolas. A população indígena, mamma mia, é acabar de vez com os povos indígenas. Então, estas eleições são o que há de mais sério neste ano de 2018. Nós nunca poderemos perder esta oportunidade de mudar minimamente o nosso país. Sabe por quê? A gente fala assim, mudar não vai adiantar nada. Olha, veja só, se a gente anula o voto, se deixa de votar ou se vota em branco, sabe o que vai acontecer? Os piores é que serão eleitos. Não serão, sabe, essa abstenção que já alcançou nas eleições de 2014 mais de 50% do eleitorado. Em praticamente todas as capitais do nosso país, quem ganhou, né? Mesmo quando houve vitória em primeiro turno, como foi o caso de João Dória em São Paulo, na verdade quem ganhou em São Paulo foi a soma de votos nulos, brancos e abstenções. Ou seja, não pensem que quem vai ser beneficiado é quem tem propostas práticas, história de compromisso com a nossa população, não. O que vai ser beneficiado, né? Quem vai ser beneficiado são os políticos da pior qualidade, são os políticos que se elegem porque são parentes, né? Há pouco tempo atrás, eu fiz contato com o DIAP. DIAP é Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Fica de olho nos parlamentares, tá? Veja só. Aí eu queria saber informação sobre as bancadas, porque tem uma quantidade de bancada aí, eu brinco que só não tem a bancada do povo brasileiro no Congresso Nacional. Porque nós temos quem lá? Bancada da bala, bancada da bola, né? Políticos ligados aos clubes, aos times de futebol, às torcidas. Bancada da bola, bancada da bala. Quem é a bancada da bala? São políticos desta ordem, sabe? Que acham que para melhorar o nosso país, a segurança pública no nosso país, nós precisamos de ter o quê? Mais prisões, mais cadeias, mais redução da idade
de imputação penal, entendeu? Mais endurecimento de penas, etc, etc, etc. Esta é a bancada que nós, que lutamos pelos direitos humanos, ou seja, não achem que essa palavra é ruim e que a diva está falando uma coisa que arrepia. Eu estou falando dos direitos da pessoa humana, uma conquista universal e milenar dos povos. Então, esses deputados que defendem mais prisões, mais vagas nas prisões, mais policiamento ostensivo nas ruas, então vai sair muito candidato que defende estas bandeiras, estas ideias. Então nós não podemos nos iludir, nos enganar com esse tipo de proposta, não é? Então nós temos a bancada da bala, do boi, do agronegócio, que nunca vai defender, não é, o apoio, incentivos, investimentos para a agricultura familiar, não é? Temos a bancada da jaula, né? Essas aí ligadas ao setor, porque o governo já começou a terceirizar, a privatizar as prisões, a construir prisões no esquema de parcerias público-privadas. Então, essa gente também já está influenciando aí a política eleitoral, né? E a gente chama de bancada da jaula. O que mais que nós temos? Ah, bancada da Bíblia. Nossa, Jesus de Nazaré. Caramba, como é possível, bancada da Bíblia, defender só, em geral, só defende o que tem de mais conservador, de mais atrasado em nosso país. Não tem nada, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com a mensagem libertadora, radical, maravilhosa de Jesus de Nazaré. Mas eu estava falando com vocês, vou terminar essa ideia das bancadas, veja só. Eu estava falando das várias bancadas, aí eu fiz contato com o DIAP, que me diz, nada, diva, a bancada maior no Congresso Nacional é a bancada da família, ou seja, são os parentes, né? É a mulher, é o filho, é o neto, é o primo, ou seja, aquela rede de familiares que já são ricos, que controlam as rádios nas suas cidades, que acaba se elegendo. Nós não podemos abandonar a política com P maiúsculo por causa de toda essa bandalheira que os políticos com P minúsculo fizeram em nosso país. Muito obrigada a todos e a todas que me ouviram. Peço a vocês para divulgar este canal, que tem compromisso inarredável com o desenvolvimento, a alegria e a libertação do povo negro neste país, para tornar este país melhor para negros, brancos e povos indígenas. Muito obrigada. Então, já tem uma roupinha lá, não vou me atrasar para a nossa